Olá, eu sou Selene Baboni, médica veterinária. Se você não está inscrito em nossos canais, inscreva-se no MedVet Fora da Caixa. Qual que é o tema de hoje? Artigo científico. Peraí, Selene. Eu, aluno de medicina veterinária, graduando, posso fazer ou escrever um artigo científico mesmo durante a vida acadêmica? Sim, você não só pode, mas você deve ou deveria escrever um artigo científico. O que é um artigo científico? Um artigo científico ele pode ir desde uma revisão bibliográfica. O que quer dizer uma revisão bibliográfica? Você pegar, por exemplo, casos de câncer ou casos endocrinológicos em cadelas de 1 a 3 anos de idade na cidade X, durante o período tal. Então você faz uma revisão de quantos casos naquela cidade foram diagnosticados com tumor de mama em cadelas daquela idade que você escolheu, naquele período que você escolheu. Então você está fazendo uma revisão. Você pode rever também assuntos de outros profissionais, ou seja, é compilar dados, um artigo científico, entre aspas, só para vocês terem uma ideia. Ou você pode fazer um artigo inédito, mesmo sendo aluno do primeiro ano, sim, mesmo sendo aluno do primeiro ano, tá? Então é assim, é óbvio que com o passar dos anos da graduação, o aluno vai ter uma percepção diferente do que ele pode escrever ou não, sempre com um orientador, que é normalmente um docente da sua própria instituição, da sua própria universidade e faculdade. Por que eu estou falando que é importante escrever um artigo científico? Porque lá na frente, eu sempre comento com vocês, quando a gente está na faculdade, a gente está vendo a grade curricular, aquele real. Hoje o que eu faço, amanhã o que eu faço. Mas o aluno precisa começar a ter essa ideia de projeção, né? Ou seja, lá na frente, como vai ser. Por que eu comento isso? Outro dia eu até comentei isso com um aluno, numa sala de aula, num bate-papo, na verdade, conversando. Hoje em dia existem muitas faculdades, muitas universidades de medicina veterinária no nosso país. A gente pode até conversar sobre isso num outro conteúdo, né? Existem faculdades renomadas, existem faculdades excelentes, sejam públicas ou privadas, tá? Ou seja, a concorrência ela é muito maior. Eu tenho muito mais alunos de veterinária se graduando anualmente. Então, se você, aluno de medicina veterinária, não sair fora da caixa, não fazer alguma coisa do que extra grade curricular, você vai ser, infelizmente, mais um no mercado de trabalho. E aí você não tem esse destaque, né? Você não faz uma projeção, você não tem esse destaque que você pode criar um currículo sólido, mesmo durante a vida acadêmica. E aí, esse papo que a gente está tendo agora, que é o artigo científico, ele vai te ajudar nisso. Então, um artigo, e é óbvio que essa conversa que a gente está tendo agora é para você entender por que é importante você ter um artigo científico. O passo a passo de criar um artigo científico, ele é muito longo. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque depende do artigo científico, depende da sua instituição, depende se você quer fazer um projeto a campo com uma metodologia diferente. Então, o passo a passo de como fazer um artigo científico, isso você vai ver durante a vida acadêmica com o seu docente, como ele gosta que você escreva, como ele gosta que seja escrito, qual revista acadêmica você vai publicar o seu artigo. Então, tudo isso é muito importante. A ideia aqui é que você entenda por que é importante você fazer um artigo científico, tá? O artigo científico, ele tem uma validade muito grande no currículo do aluno. Por quê? É uma publicação. O que eu quero dizer com uma publicação? Você faz o seu artigo científico, independente se ele vai ser uma revisão de literatura, se ele vai ser um conteúdo inédito, se ele foi uma publicação de uma iniciação científica, a gente conversa isso num outro bate-papo, se ele foi uma publicação de um artigo de um mestrado, de um doutorado, enfim, ou seja, isso é depois da vida acadêmica, mas um artigo científico, ele deve ser publicado. O maior erro que às vezes eu vejo, e até dos meus alunos, eles fazem um super trabalho e fica dentro da gaveta. Então, eu sempre falo isso, quando você publica um artigo científico, você tira ele da gaveta e mostra para o mundo. Entenderam a diferença?
Você pode ter um artigo científico dentro da gaveta, que só você e seu orientador sabem, talvez mais alguém, e aí ele fica jogado lá. Ou você tira ele da gaveta, certo? E você publica para o mundo regional, nacional, internacional, para as pessoas verem o seu trabalho. E por que é importante as pessoas verem o seu trabalho? Quando elas veem o seu trabalho, elas também identificam você. Quem é você? Mesmo sendo aluno de estudante de medicina veterinária. Quem é você dentro da vida acadêmica? E é assim que você vai criando vínculos diferentes do que um vínculo de congresso. Vínculos diferentes que só com o seu docente. Vínculos diferentes que só com os seus colegas de graduação. É um vínculo acadêmico, é construir um currículo sólido de uma outra maneira. Por isso que o artigo científico é sempre importante. É imprescindível que eu publique um artigo científico? Não, não é imprescindível. Mas, se você tiver pelo menos um artigo científico publicado durante a sua vida acadêmica, você vai ter certeza que você está construindo um currículo muito, muito concreto. Um currículo sólido que vai te levar a uma projeção, tá? Por que eu comento isso? Selene, você durante a sua vida acadêmica, você escreveu um artigo científico? Na época, né, que eu me graduei, e eu me graduei numa faculdade particular, a gente já até conversou sobre isso, eu não tive essa, né, grande expertise, né, de alguém me auxiliar, não era uma facilidade diferente nas faculdades particulares, hoje se mudou muito, exatamente pelo que eu estou conversando com vocês, tem muito aluno, então as faculdades estão se modelando, e os alunos também estão se modelando, junto com os seus docentes, então não era tão fácil. Durante a minha vida acadêmica, eu sim, publiquei resumos, resumos expandidos, né? São diferentes tipos de resumos, mas não são artigos completos, né? Aquele artigo que você vê numa revista, é um paper que a gente sempre comenta e pode ser publicado regionalmente, pode ser publicado nacionalmente, pode ser publicado até internacionalmente. Poxa, eu como aluno de estudante de medicina veterinária, posso publicar numa revista internacional? Claro que pode. Entendeu? Nada te proíbe disso. Tudo depende da qualidade do seu artigo. Então é assim, ó, as revistas científicas, elas têm um peso, né? Eu não vou citar elas porque são milhões de revistas, você pode colocar até no pesquisador da internet, né? A qualificação dessas revistas, o peso CAPES dessas revistas, você pode colocar, né? Qual é a qualificação da revista e você coloca o nome da revista, né? Ou a identificação e o registro dessa revista no seu pesquisador, no seu navegador de internet, né? E aí você vai ver qual a qualificação que ela tem. Quanto mais qualificada essa revista, é óbvio que normalmente é mais difícil de você publicar. Normalmente tem que ser um artigo inédito ou não, tá? Selene, é gratuito publicar? Depende da revista. Tem revistas que você tem que pagar para poder publicar e tem revistas que são gratuitas. As de universidades, a maioria das universidades tem revistas científicas, lógico que elas têm uma qualificação um pouco menor, tá? Elas são gratuitas. Normalmente até a sua faculdade tem uma revista científica e você nunca nem pesquisou. Então, quer uma dica? Primeira coisa, pesquisa se a sua faculdade ela tem uma revista científica que você possa publicar, tá? Uma outra coisa que é interessante é o que eu vou escrever? Que tema que eu vou escrever? Então, quando você é graduando, né? Eu sempre falo assim, até o primeiro do terceiro ano, talvez você não tenha essa percepção do que é um artigo científico. Então, procure um docente para te orientar, tá? E isso é muito importante. Aí, normalmente, você acaba procurando um docente que é o docente da matéria que você gosta, do tema que você gosta, ou às vezes você estava no estágio e viu um caso raro, tá? E aí também existe esse outro tipo de leque do artigo científico, que é o relato de caso. Você relatar algo que foi visto. O que o aluno sempre tem que entender é que assim, ó, eu não posso sair escrevendo e publicando quando eu quiser. Normalmente você tem que passar por um comitê de ética, se é uma experimentação animal, então você resolveu, por exemplo, escrever sobre fio cirúrgico em cadelas que foram castrados em uma campanha de conscientização de uma população no município X. Para você publicar e fazer este projeto, por exemplo, que você quer fazer um artigo científico, você tem que passar pelo comitê de ética. Então, é o que eu comentei aqui com vocês. A ideia é
Não como eu tenho que fazer um artigo científico, porque isto é uma outra história, é um conteúdo gigantesco, né? E aí depende da modelagem que você quer escrever. A ideia é, por que é importante você escrever esse artigo científico? Então aqui eu tô comentando com vocês, dá pra escrever isso, eu falei de revista, eu falei do docente, mas e Selene? Tá bom, eu fiz tudo isso aí. Vejo lá na minha faculdade, aprendo como é que escreve, fico lá suando de noite, né, escrevendo, procurando livro, procurando outros artigos de referência. Para quê? De novo, vou falar pra vocês. Sai da gaveta e joga pra você ser conhecido. Não, não é pra você, tipo, nossa, ela quer que eu seja super conhecido, pop científico, vamos dizer assim. Não, a ideia não é essa. Porque às vezes a gente não tem a dimensão de... Quando você publica um artigo científico, vamos dar um exemplo. Você publica um artigo científico sobre doenças de gatos do trato respiratório. Tudo bem. Isso quer dizer, normalmente, que é um tema que você gosta muito. Eu gosto muito de felinos. Beleza, adoro a parte respiratória. Ótimo. Você faz um super trabalho com o seu docente e publica, pode ser até regional ou nacional. Tudo bem. E você tá lá no seu segundo, terceiro ano, mas você sempre almejou trabalhar com isso, aquela pessoa importante, e pode ser que em algum momento que você tenha publicado esse artigo, né, sobre doenças do trato respiratório em felinos, alguém leu esse artigo. E você tem que lembrar que esse artigo, ele tem o seu contato. Quem disse que lá na frente, essa pessoa que leu o seu artigo porque ela estava pesquisando alguma coisa de felinos do trato respiratório não entra em contato com você? Fala, olha, eu li um trabalho seu, publicado sobre isso, eu tenho interesse, eu trabalho com isso, eu tenho uma clínica, será que a gente não podia conversar? Estão entendendo? Vocês estão entendendo como é importante você criar este outro tipo de vínculo? Às vezes a gente não tem essa percepção, essa ideia de que simples não, porque não é tão simples publicar um artigo científico. Uma publicação de algo que você fez te criou uma projeção que você não tinha esta ideia. Então, eu sempre converso com meus alunos, é o seguinte, é importante escrever resumo para congresso? Importante, é uma visibilidade, além disso você treina. Né? O aluno vai treinando como escrever um resumo, que é diferente de escrever um artigo. O resumo é o pequenininho do artigo, é a pontinha daquele papel. O artigo é toda a história, né? Entendeu? Então é uma coisa pequenininha que é um resumo de um artigo, de um congresso que você escreveu e lapidou ele. Então eu sempre falo meus alunos do primeiro, segundo ano, escrevam resumos, enviam os congressos. E aí quando o docente, olha vocês, a gente está criando duas coisas, né? O vínculo do artigo e o vínculo do docente no mesmo conteúdo. Quando o docente vê que aquele aluno é um aluno bom, que ele gosta de escrever, que ele tem essa alma de querer sair da caixa, ele convida esse aluno para escrever um artigo, que é uma coisa muito maior, certo? E aí, o aluno tem essa ideia de que ele pode criar algo muito bom e interessante para ele, que lá na frente, ó, já tô jogando outro assunto, pode até ser o TCC dele. Estão entendendo? Então, o artigo científico dá um peso muito maior no currículo deste aluno do que um resumo. Então é como se a gente tivesse assim, ó, um resumo expandido, tudo publicado, e um artigo científico. E aqui esse artigo, aí você tem uma pirâmide, né, bem diferente. Aqui pode ser uma revista nacional, a gente vai para uma regional, uma nacional, uma internacional, e o Qualis vai subindo, a qualificação dessa revista vai subindo. Então, o tipo de revista e o peso que essa revista tem, aí realmente depende da qualidade deste artigo. Por exemplo, tá? Eu na graduação, eu publiquei um resumo expandido, que só o publiquei porque eu fazia estágio na leiteria da faculdade e o professor convidou eu e um grupo de colegas, né, que hoje são grandes amigas, para escrever esse resumo para um congresso. Então é um resumo expandido, era um pouquinho maior do que um resumo. E nós publicamos, né, este resumo. Então, para vocês terem ideia que eu estava fazendo estágio e aí fui convidada pelo professor, né, para escrever um resumo. Então, tentem entender como é importante, o aluno vai criando vínculos, né?
eu crio vínculo com o docente, ao mesmo tempo eu crio vínculo para fazer um resumo de congresso, eu crio um vínculo para fazer um artigo, eu crio um vínculo para publicar este artigo. Então, quando o aluno está lá no 5º ano de faculdade, que ele tem que pedir o estágio curricular dele, que ele precisa enviar, por exemplo, né, o currículo dele, ele não tem só a grade curricular agora. Ele tem todas as notas da grade curricular, os estágios que ele fez, os cursos que ele fez e um artigo publicado. E aí quando eu tenho tudo isso aqui, o artigo publicado, olha onde ele está, aqui em cima. Então o currículo deste aluno, ele sai daqui e começa a escalonar, tá? Ele começa a subir. Então vocês estão tendo uma percepção diferente. Eu estou criando um currículo sólido, né, durante a vida acadêmica. E com isso eu estou fazendo uma projeção. O aluno começa a fazer uma projeção, ele sai aqui do 1º ano no 0, né, porque a gente começa só com a grade curricular e eu vou escalonando, tá? Com, por exemplo, que é o tema de agora, uma publicação de um artigo científico. É difícil? Sim, é difícil. Não vou falar para vocês que assim, eu escrevo hoje, não, são meses de trabalho. É lapidando, né, aquele assunto com o seu docente. É aquele artigo que vai dia 1, volta dia 5, vai dia 10, volta dia 15. Eu sou a típica docente que o aluno escreve e a gente escreve de novo, a gente senta e corrige de novo, assim não tá bom, precisamos pesquisar. Pesquise muito bem aquela revista. Ah, professor, eu queria muito publicar nessa revista porque eu coloquei na internet que ela tem uma ótima qualificação, só que o meu assunto é A, e a revista só publica assunto B. Então, aluno, não dá para publicar nessa revista, vamos procurar outra. Então, é uma pesquisa longa, é uma pesquisa de dados, e para isso está o docente, para orientar o aluno. Então, o artigo científico ele tem um orientador, que é você, aluno, e um orientador, que é o docente. Juntos, eles criam, tá, um trabalho científico para ser publicado. Sai da gaveta e vai para o mundo. Quando eu falo vai para o mundo, é você publica. Ou seja, ele fica aberto para qualquer pessoa poder ler este trabalho. Então, entendam a dimensão que se cria quando se publica um artigo científico. Então, as dicas são, você pode fazer do 1º até o 5º ano. Ah, mas o 5º ano eu já estou saindo da faculdade. Você pode fazer até depois de formado. Isso não faz diferença nenhuma, entendeu? Para aquele docente, tá? Você hoje, depois do 5º ano, você é um colega de trabalho, mas você nunca deixou de ser um aluno. E isso é importante, porque isso quer dizer que aquele docente nunca deixou de ser o seu docente. Entenderam? Então, é extremamente importante que esse vínculo seja criado. Então, primeira dica, dá para fazer artigo desde o 1º ano. Segunda dica, escolha um assunto que você goste, mas aí converse com o docente linkado com este assunto. Porque também o docente ele tem um escopo de área que ele trabalha. Não peça para o docente de, por exemplo, de grandes animais, querer publicar um artigo de felinos, por exemplo, porque às vezes ele não tem essa competência. E tudo bem, tá? Então, escolham um docente dessa área. Depois, junto com o docente, vocês vão escolher uma revista, um tema, se vai ser inédito, se não vai ser inédito. E depois de todo esse trabalho que pode durar meses ou até anos, tá? Depende, óbvio, da sua publicação. Se você vai fazer dentro de uma iniciação científica ou um artigo somente com o seu docente, tira ele da gaveta e publica ele. Então, eu sempre falo aos meus alunos, não deixem um artigo, o trabalho de vocês engavetado. Saiam da caixa, tirem da gaveta e publiquem esse artigo. Então, sempre eu vou falar para vocês, publiquem, mesmo durante a vida acadêmica. Um artigo científico ele tem um peso muito grande no currículo do aluno e vocês vão perceber isso quando vocês chegarem no 4º ano, no 5º ano, que vocês já começam a querer fazer estágio fora da sua universidade. Então, se você gostou deste conteúdo, acompanhe nossas redes sociais no Medvet Fora da Caixa.